Estamos aqui em mais um episódio da Pode Fala Aí, eu e Suzana Ornelas. Diretamente de Salvador. Eu ia falar assim, um super convidado, porque assim, todas as pessoas que a gente traz aqui, né, Su, Sim. são sempre muito especiais, tem sempre muita história boa nesse mercado. Verdade. Eu falo que ele é um príncipe do mercado de seguros, porque ele é um príncipe mesmo, E assim, eu gosto muito dele como pessoa, como profissional. Nós também já fomos sócios e é uma honra tê-lo aqui. Gabi, muito obrigada. Gabriel Prezensky. É assim que fala esse seu nome chique? É isso mesmo. Nome de príncipe mesmo. Você tá vendo? Vocês estão entendendo, gente? É muito príncipe. Gabi, muito obrigada por você ter topado, por ter... logo de primeira, eu vou aí contar minha história para vocês, porque eu sei que a sua história é muito boa, tá? Eu que agradeço. Eu acho assim, primeiro, parabéns a vocês por esse trabalho que vocês estão fazendo. Eu acho que realmente é um trabalho assim muito edificante para nós, mercado segurador e o mercado de uma forma geral, né? Ou seja, não só na área de seguros, mas é um aprendizado para todos, né? Isso aí, Gabi. E acho que vocês estão se esmerando nisso. Eu já pude ver e ouvir podcast de vocês e foi muito legal. Ai, que bom. Obrigada. Assim, acho que é importante a gente dizer que ele tem uma mulher muito especial ao lado dele. É verdade. Ela estreou aqui, não pode falar aí pra gente, a Erin. Depois a gente vai chegar para falar dela aqui também, né? Então, assim, olha que legal. Um casal do mercado de seguros. Pois é. Né? Que deu certo, que se encontraram nesse mercado de seguros. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Gabi, eu queria que você contasse pra gente, né? A gente sabe que ninguém acorda optando por trabalhar no mercado de seguros, assim como foi com a gente também, né? Que você contasse um pouquinho da sua formação, como que você caiu nesse mercado de seguros, se foi uma escolha sua, como que foi? Eu vou puxar um pouco da memória, porque faz tempo para burro, né? Ou seja, a coisa Olha. é bem longa, bem de longe aí. Bom, temos tempo. Mas vamos lá, na realidade, assim, eu logo que eu entrei na faculdade de engenharia mecânica. E queria me formar engenheiro, trabalhar numa indústria como engenheiro de produção, dentro da área de produção. E logo que eu me formei, eu fui trabalhar numa indústria de amortecedores e platôs de embreagem. Nossa. Que era a Mortex, né? Logo de cara, imagina assim, um moleque de 23 anos, né, entra numa fábrica como gerente de produção, Uau. Já administrando algo em torno de 600 funcionários. Tranquilo, né? Na linha de montagem e tudo mais. Então, foi bem suave. Assim. Você imagina o pessoal aquela peãozada, né? Eu, aquele pequenininho, branco do jeito que eu sou. Sem entender ainda, né, o que eu estou fazendo aqui, mas enfim. Foi bem legal, assim, o começo. Escola, a recepção foi muito legal. A peãozada toda, né? Explicando como é que era a operação. Te ensinando mesmo, né? Ensinando mesmo. Só que isso daí foi em 1981, que começou a crise do petróleo aqui no Brasil. Nossa. E a crise do petróleo fez com que houvesse uma crise muito forte, principalmente nas indústrias, mas de uma forma geral, parou o mercado de automóvel, enfim, a coisa começou a ficar muito complicada. E imagina, quando eu cheguei, eu tinha 600 funcionários, depois de 3 meses eu já tinha 400, ou seja, eu tinha que demitir pessoas porque não tinha trabalho, né? Então a fábrica começou a demitir. E aí começou a lista, mais ou menos a lista de Schindler, né? Quem que fica e quem que sai. Nossa, né? Até me arrepiou, porque assim, imagina você, né? Novo, sem tanta experiência, né, ainda ali se construindo, primeiro cargo, e você ter que demitir. Porque quando a gente demite alguém, né, Gabi, a gente demite e a gente pensa, e a família? Então, esse foi mais ou menos assim, né? Ou seja, eu fiz uma lista onde eu
definir assim, bom, estas pessoas são imprescindíveis para a nossa operação, porque são pessoas que têm o conhecimento, têm a formação e sabem como deve ser feita a operação. E aí eu tinha um grupo enorme de funcionários que eu falei, bom, esta daqui é a lista onde eu vou efetivamente mexer. E aí você começa. Bom, primeiro vão os solteiros, depois vão os casados que não têm filhos, depois os casados que têm 2 filhos e assim por diante. Foi fazendo a lista dessas demissões. Mas o que aconteceu foi o seguinte, ou seja, 3 meses depois que eu entrei nessa indústria, eu percebi que, assim, principalmente por conta dessa crise, eu tinha que buscar alternativas, porque eu falei, bom, em algum momento eu também vou entrar nessa lista. Provavelmente. Né? Então, eu comecei a fazer um curso de engenharia de segurança do trabalho, que eu achei que era uma coisa bem voltada para a área humana, né? E comecei a fazer o curso de engenharia de segurança do trabalho. Nesse curso daí foi uma coisa muito interessante, que foi a primeira vez que eu ouvi falar de seguro incêndio na minha vida, né? Uma coisa que assim é terrível e que eu acho que é péssimo dentro das universidades, ainda hoje no Brasil isso acontece na maioria das universidades, não se fala sobre seguro. É verdade. Né? Nossa formação é péssima nesse sentido e o que as pessoas não entendem, ou seja, nem a área de educação, nem os profissionais, enfim. Por exemplo, eu, formado engenheiro, ao sair para seguir meu trabalho, eu tenho uma responsabilidade. Tem. Né? Sim. Então, você tem essa responsabilidade, quer seja num projeto, quer seja na execução do teu trabalho, quer seja como administrador, você tem uma responsabilidade. Sim. E aí você não sabe que existe um seguro de responsabilidade civil profissional, você não sabe que existe um RC de diretores, né, para diretores e gerentes. Enfim, é uma falta, não está na nossa cultura, não, né? A única coisa que a gente sabia é que tinha que fazer o seguro do carro, mas era seguro do carro. A gente não sabia que existiam outros seguros, pelo menos naquela época. Era pouquíssimas pessoas que falavam sobre seguros de outras modalidades, né? Mas, enfim, aí nesse curso eu comecei a entender um pouquinho que existia o seguro incêndio, né, e o que aquele seguro incêndio cobria, mas principalmente na parte de proteção. Né? Então, na parte de risco, né? Ou seja, quais os riscos que existem dentro de uma indústria, quais as necessidades em termos protecionais que você deve empregar e tudo mais. Bom, eu fiz esse curso de engenharia de segurança do trabalho, que demorou mais ou menos uns 6 meses, e mais ou menos, e logo em seguida, um outro curso que me chamou muita atenção foi de manutenção de caldeiras. Não me pergunte por quê, mas como engenheiro mecânico, né, isso curioso. Era uma coisa que me interessou, fui fazer o curso de engenharia de manutenção de caldeiras. Nesse meio tempo, eu comecei a ver que realmente a situação na indústria estava muito ruim e que eu deveria partir para alguma outra alternativa. Né? Naquela época, eu namorava com uma psicóloga, né, que tinha uma amiga psicóloga também que trabalhava no RH da Sul América Seguros. Sul América. E aí, essa amiga estava sabendo que eu estava procurando outras alternativas e me passa o teu currículo para eu ver. Eu coloquei meu currículo, então eu coloquei aqui engenheiro mecânico, trabalhava em indústria, tinha o engenharia de segurança do trabalho e manutenção de caldeira. Ela imediatamente me chamou para uma entrevista. E aí eu fui entrevistado pelo gerente da engenharia da Sul América, aqui em São Paulo, que é um grande professor meu, né? Ou Quem seja, que é? O Marcos. O Marcos é uma pessoa
fantástica. Ele foi gerente de riscos da Bayer, enfim, foi É um cara referência. da BASF, e foi um cara que, enfim, é um cara maravilhoso que me ensinou muito. E aí, não, Gabriel, você vem para a área de seguros. Mas eu vou fazer o quê, né? Não, você vai trabalhar na engenharia de seguros. Pô, mas engenheiro de seguros vai fazer... Não, você vai fazer inspeção de risco, você vai analisar a indústria, vai fazer projetos e não sei mais. Bom, pô, legal. Deixa eu ver o que é. E a contratação já era assim, tinha um upgrade de salário também. Então, falei, pô, tá maravilhoso, né? Eu não sei o que é, mas eu vou. Eu não sei o que vai dar. Fora que eu morava nas Perdizes, né? E a Sul-América era na Paulista. Então, era um pulinho de casa, né? Para ir para a fábrica, eu tinha que ir Jurubatuba, era uma viagem para ir, uma viagem para voltar, enfim. Me agarrei nisso. Bom, eu cheguei lá na Sul-América, no primeiro dia, o gerente me chamou e falou assim, Gabriel, é o seguinte, você não conhece nada de seguro, né? Não conheço. Então tá aqui, estão todos os manuais de todos os produtos de seguro. Olha a sacanagem, né, gente? Que era, mas assim, importante. enchia a minha mesa. Leia. Né? E falou, agora você lê os manuais. Bom, eu fiquei algo em torno de 3 a 4 meses lendo o manual, sem sair do escritório, e o que ele fazia? Todo dia ele me chamava e me perguntava e aí? O que eu tinha lido, quais eram minhas dúvidas, e explicar para ele cada modalidade de seguro. Então, eu li a tarifa de incêndio todinho, o manual de incêndio todinho, o manual de RD, equipamentos, manual de automóvel, manual de transportes, Olha enfim. isso, né? Eu li todos os manuais que tinham e todo dia eu tinha como se fosse uma chamada oral. Uma aulinha ali. Para saber se estava... Bom, depois desses meses aí de estudo de manual, bom, agora você está pronto para sair para fazer uma inspeção. Aí ele pegou um inspetor de risco e falou, você vai acompanhar esse cara aqui e vai fazer a inspeção de risco. E aí começamos a fazer inspeções, né? E aí ia em bar, restaurante, tudo. Loja de armarinho, ia fazendo todas essas inspeções junto. E aí o que eu tinha que fazer? Eu tinha que voltar para o escritório, porque daí o inspetor ele falava assim, agora você que vai fazer o laudo, fazer a tarifação para ver o custo do seguro e não sei mais o que, a taxa do seguro e tal. Bom, então eu ia lá e fazia o croquis, né? Desenho, fazia a planta e não sei mais o que, ou seja, fazia o relatório de inspeção. Tudo escrito. Tudo escrito, tudo bonitinho, era tudo na mão, né? Não tinha computador. Sim. Isso daí era uma não coisa... ainda. Não existia. Existiam uns trecos lá, uns monstros, né? Que o pessoal fazia de conta que digitava, mas era mais enfeite de mesa do que qualquer outra coisa, né? Mas, enfim... Eu fui trabalhando e fui começando a adquirir experiência e comecei a fazer inspeções assim em grandes indústrias, né? Ou seja, a gente foi fazer inspeção na Metal Leve, naquela época uma das grandes indústrias de São Paulo, na Dir Figueiredo, né? Enfim, algumas inspeções bem grandes, que tomavam, muitas vezes, uma inspeção levava quase 2 semanas para você andar e fazer todo o trabalho daquela indústria, né? E, além disso, comecei também a me especializar no seguro de risco de engenharia, que estava sendo introduzido naquela época aqui no Brasil, né? Estava sendo as condições importadas da Alemanha, da Munich Re, principalmente. E aí eu saí da Sul-América, eu fiquei na Sul-América mais ou menos 4 anos e fui para a IOSP Seguradora como engenheiro de risco também, mas num projeto muito interessante, muito inovador. Na época o presidente era o Júlio Berrembach, uma figura fantástica, uma pessoa maravilhosa também. E aí começamos a desenvolver um trabalho bem interessante dentro
da IOSP. E lá na IOSP eu comecei, o Júlio saiu, veio um novo presidente, ou seja, tive várias mudanças, algumas mudanças dentro da IOSP, e aí veio um novo presidente que, quem é o Gabriel, né? Ele começou a investir no Gabriel e o Gabriel começou a passar por várias áreas dentro da IOSP. Então, eu fui para ser gerente de transportes, gerente da área de resseguro. E seguros que você estava vendo pela primeira vez ali. Muita coisa vendo pela primeira vez. Ou seja, a área de automóvel, né? Sim. Engenheiro cuidar de automóvel era meio coisa horrível. Mas, enfim, fui aprendendo também, que é uma área muito legal. Naquela época ainda você tinha PL, tinha o PR, prêmio de referência, tinha, né, ou seja, a tarifa, né, que era igual para todo mundo. Bom, e aí foi na IOSP, eu fui galgando posições, passei a ser superintendente técnico, né, cuidando de uma área, até que eu virei diretor técnico da área de danos, né? E tinha um diretor técnico da área de pessoas. E isso foi muito legal, até que em 95 a Sul América foi lá e comprou a IOSP e eu voltei para a Sul América. Voltou para a Sul América. E foi bem legal, porque daí na Sul América criou-se, a IOSP virou a Sul América Seguros Gerais, né, e tinha a Sul América e as duas concorriam uma com a outra, era uma briga maravilhosa, era muito, muito legal. Mas, enfim, até que finalmente houve a fusão das duas Sul Américas e eu passei a ser superintendente técnico aqui do estado de São Paulo, né? Eu cuidava de toda a área técnica de São Paulo. Sim. A nossa produção na época era alguma coisa, isso em 98, a gente produzia quase 600 milhões de prêmio só na nossa área, né? Ou seja, que resultado, aqui, né? era Imagina uma coisa. O que se dizia na Sul América era assim, que a hora que a Sul América encerrava o expediente, no dia seguinte, quando chegava, tinha um monte de proposta debaixo da porta, você entendeu? Né? Porque entrava a proposta, assim, que era uma coisa fantástica, incrível, né? Incrível. Foi uma empresa, infelizmente hoje é basicamente seguro-saúde, né? Seguro-saúde, vida e previdência, mas... O nome se vendia, né? Não, um totalmente. Maravilhoso. E existia uma briga muito grande com a Bradesco, era uma rixa fantástica também, tinha uma coisa muito legal. Você tinha equipes, né, Gabi? Você tinha bastante gente abaixo de você nesses momentos. Então, nessa época, eu tinha algo em torno de 80 funcionários, só aqui em São Paulo, que cuidava do estado de São Paulo, né? Ou seja, fora na matriz que cuidava do resto do Brasil, que tinha um mesmo tanto de pessoas, né? Bom, aí neste momento eu comecei meio que a ficar cansado da área técnica, né? Ou seja, nesse momento entrou uma operação da Pancari na Sul América. Já depois eu tive que administrar o runoff dessa operação, e daí voltou de novo a operação Pancari, e aí, pelo fato de eu ter feito todo um runoff, o pessoal falou, não, você vai cuidar da operação Pancari exclusivamente. Então, montou-se uma estrutura para eu cuidar dessa operação, que passou a ampliar outras grandes corretoras de transportes, também eu comecei a administrar, até que chegou um momento que o pessoal falou assim, não, nós precisamos dar uma oportunidade para o Gabriel, Sim. né? Porque o trabalho que ele está fazendo, eu já fazia um trabalho ali, já era trabalho técnico comercial, né? Não era um trabalho simplesmente técnico, já passou a ser um técnico comercial. E aí pintou a oportunidade de ser o diretor regional de Santa Catarina, né? Então, eu me mudei para Santa Catarina e fui ser o diretor regional de Santa Catarina. Fui morar em Blumenau.
Nesse meio, aí voltando um pouquinho, antes de ir para Santa Catarina, quando eu cuidava desses corretores, né, da Pancari, aí tinha a Pancari, tinha a Pissul, tinha a Disconal, enfim, As tinha grandes aí, grandes né? corretoras do mercado de transportes, né? Aí um dia eu estava numa corretora, na Disconal Corretora, daí a Regina, que era gerente técnica lá, me chamou e falou assim, Gabriel, tem uma pessoa para te apresentar, e A melhor parte, que hein? é uma pessoa maravilhosa, eu adoro ela é minha irmã, ela saiu da Pancari e, pô, ela está procurando emprego, será que você não poderia conversar com ela? Tá bom, tudo bem. Pedindo eu uma converso, oportunidade né? para ela. Aí estou indo para uma sala e, de repente, aparece uma mulher enorme na minha frente. Bom dia! Eu sou Eric Cristina, tudo bem? Muito prazer. Ela é assim. E me deu a mão assim, de um jeito que eu comecei a chacoalhar todo, né? E ela é grande, né? Ela é Aquela grande. mulher é ela grande. Eu falei, nossa, que mulherão. Né? Aí, porque eu trabalhei na Pancari, não sei mais o quê, e foi contando a história dela, ou seja, todo o trabalho que ela desenvolveu Sim. na Pancari. E daí eu achei assim, o jeito dela falar, a forma dela falar, de se expressar, de se posicionar, de se colocar, não, pô, vou levar até o né? currículo, né? Vou levar até o currículo. A Regina, Gabriel, contrata, por favor, contrata. Pedindo eu ajuda vou ali para ver, amiga. né? Eu vou ver. Bom, nessa, volto para o escritório, dali a pouco entra uma ligação do Ricardo Miranda, que é o presidente da Pancari, me liga e fala, Gabriel, você tem que contratar a Erin Nossa. Cristine, não sei mais o quê, parari, parará. Tá bom, Ricardo, Já vou entendi. ver. Já Já fui entendi. apresentado, já vou ver. Então, tá bom. Aí, olho o currículo, falo, pô, mas não conhece nada de técnica de seguro, Olha. porque eu cuidava de área técnica, né? Ou seja, e eu falava, pô, ela não conhece técnica, mas, pô, ela como comercial é fantástica. Sim. Né? Vai vender. Da forma como ela se apresentou, da forma como ela se posicionou. Aí eu fui lá para o superintendente comercial da Sul América e falei, cara, você está procurando algum comercial? Cara, tá, pô, estou justamente procurando Nossa. comercial. Falei, pô, eu tenho uma pessoa para te indicar. Ele falou, tem que ser mulher. Ó, Nossa. Porque perfeito. eu quero contratar uma mulher. Falei, cara, Incrível, perfeito, maravilhoso. está aqui o currículo, pode Pode- contratar. É boa. Aí ele foi, viu, fez a entrevista e aí contratou a Erin Cristina, Olha. minha Que digníssima esposa. Mas vocês casaram lá? Não, eu fui para Santa Catarina, eu estava casado, ela estava tá. casada. Tá, vocês estavam né, em ou outros seja, relacionamentos. Aí, quando eu fui para Santa Catarina, o meu casamento, porque minha esposa não quis ir, aí meu casamento começou a balançar. Sim. E você já tinha um filho? Dois. Dois já estava com dois tinha filhos dois nessa filhos época. nessa época. E aí, quando eu voltei para São Paulo, porque daí o pessoal falou assim, não, Gabriel, agora nós queremos que você venha cuidar da sucursal do interior de São Paulo, porque, pô, precisamos agitar, porque a produção estava baixa e não sei Precisa mais o quê. crescer, precisa fazer Precisa crescer. crescer. Então, tá bom. Então, voltei para São Paulo. Nesse meio tempo, eu me separei. E a Erin também se separou. Sim. Né? E aí, nos encontramos e vamos... Que bom. E no final, Olha que presente do Acabamos- mercado de seguros, gente. acabamos ficando juntos. Né? Por Vocês estão juntos há quantos anos, Gabi? Completamos agora, dia 27, 17 anos de casamento. Depois nos bastidores, conta pra gente o segredo, né? Como é o segredinho do casamento de sucesso. Aí a gente ia ter que fazer um outro podcast aqui. Mas é fácil, é paixão. Não tem jeito.
Tá apaixonado todo dia, tá apaixonado, não tem jeito. Mas vendo você falar dela, assim, a mesma forma ela fala de você. Então, Verdade. assim, esse brilho nos olhos, esse carinho. Então, assim, você vê vocês tantos anos juntos, né? E presentes do mercado de seguros, né? E vocês construíram uma família linda, né? Linda, linda. Com certeza. Então, que bom que vocês se cruzaram nesse Pois é. mercado de seguros, Pois é. né, Gabi? Foi muito legal. Gente, acreditem, Muito é um legal. amor. Acreditem Acredito. no o mercado de Existe. seguros dá dinheiro e também relacionamentos. Continua, Bom, Gabi. aí fiquei no interior mais ou menos 2 anos. Voltei do interior aí para... Na realidade, a Sul América daí transferiu a matriz da Sul América, ficou uma parte em São Paulo e uma parte no Rio de Janeiro. Sim. E a parte comercial ficou aqui em São Paulo. E aí um grande amigo meu também, o Alexandre Vilardi, eu já estava bem insatisfeito lá no interior, e o Alexandre assumiu a diretoria comercial corporativa, ou seja, cuidava de grandes corretores. E aí ele me chamou, pediu para que eu ajudasse a estruturar essa diretoria. E aí nós iniciamos um trabalho de estruturar esse atendimento a corretores especiais, corporativos, né, que atendendo o Brasil todo. Né? Então, foi um trabalho muito bonito, que eu agradeço muito ao Alexandre. Se ele um dia ouvir e assistir esse podcast, ele vai saber que realmente é uma pessoa especial. Inclusive, agora ele comemora 50 anos de vida. Eu vou estar lá no aniversário dele. A gente tem uns mentores, né, Gabi, assim, que ajudam, que fazem a gente ter um olhar, aqui você pode crescer, segue esse caminho, né? A gente tem muito essas pessoas, Sim, né, que sim. vão dando direcionamentos pra gente, né, profissionais e tal. Então, é que nem o Marcos Vinícius, né, que é uma pessoa que também foi bem um vice-presidente da Sul América, que foi uma pessoa que foi bem complicado o relacionamento, mas uma pessoa com quem eu aprendi muito, né? Isso que é importante. São coisas assim que agregam Isso aí. na nossa vida, né? Mas, enfim, teve o Marcos, que foi o início também da minha vida na área de seguros, Marcos Lúcio, né? Que é uma pessoa fantástica, uma pessoa que me colocou uma coisa que eu sigo até hoje, né? Assim, teve uma época, quando eu estava trabalhando, principalmente nessa época que eu estava lendo os manuais e tal, chega uma hora que você fica de saco cheio, Com né? certeza, Com certeza. Você falou isso Aí aqui vai ter fim, eu não. comecei a ficar irritado, comecei a ficar, né? Até que chegou uma hora, quando já estava no 4º mês de leitura lá, eu cheguei para ele, Marcos, não quero mais. Não tô gostando disso aqui. Eu quero sair fora. Daí ele falou assim, então, calma, pô. Não, é que eu já venho aí há 1 mês, tá? Tô ruim e tal. Daí ele virou para mim e falou assim, é o seguinte, nunca colha a primeira gota, porque na hora que o copo transbordar, já é tarde. Nossa. Então, nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje ou o que você deve falar hoje, tá certo? Se você está insatisfeito, fale. Sim. Né? Não deixa aquilo ir crescendo e aumentando, Perfeito. porque a hora que esgotar, já era, aí não Verdade. tem mais conserto, né? Quando, na realidade, se você tem uma insatisfação e você coloca para fora essa insatisfação naquele momento, isso faz com que você ultrapasse esse problema, né? Encontre soluções para esse problema. Isso é para a vida pessoal e profissional, também. né, Gabi? Não, Fazendo isso, uma reflexão. Isso é uma das coisas que com a Erin dá muito resultado, né? Porque assim, na hora que a coisa não está começa, já fala logo. Não gostei, não, e pronto, né? E daí pá. Perfeito. Aí tem o amor, depois, né? Perfeito, hein? Isso daqui tem que ter um corte, assim, bem frisar bastante essa frase aqui. Isso é ensinamentos. É verdade. Nunca colha a primeira gota. Nunca colha a primeira gota. Isso daí é muito importante. Mas, bom,
Aí eu tive com o Alexandre Vilardi desenvolvendo esse trabalho, e aí entrou o Marcos Vinícius como vice-presidente comercial, se desfez toda essa estrutura, mudou tudo. Esse cara é uma pessoa extremamente dinâmica, né? E não vou falar sobre os métodos que ele utilizava, Tá bom. porque não cabe aqui, Tá. mas foi uma pessoa com quem eu aprendi muito e que me deu uma oportunidade muito grande de cuidar, de ser o diretor executivo da Sul América, aí, passando a fazer parte do board da companhia, Sim. como diretor executivo e cuidando da região sul do país. Então, eu era o diretor responsável por Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E eu falo nessa ordem, porque se eu não falar nessa ordem, os gaúchos vão ficar bravos comigo, entendeu? Entendi. Mas tirando a brincadeira aqui, na realidade fiz excelentes amizades nos 3 estados, mas foi muito legal, foi um período muito bacana. Ô, Gabi, pegando o gancho, assim, só para trazer aqui uma pergunta para você, né? Você liderou, né, gente de muitos perfis diferentes, gente da parte técnica, os peão lá no início, né? E depois aqui os executivos, enfim. O que você enxerga hoje, assim, qual que é a sua opinião sobre alta performance? O que você entende que uma pessoa tem que ter, independente da função, para que ela tenha uma boa entrega, assim? O que você entende de skills, assim? O que essa pessoa tem que ter para ela ter uma boa entrega? Independente se ela está na área técnica, na área comercial, porque você liderou bastante gente, Algo que né? seja essencial. Isso, assim, que você fala básico, assim, para a gente trazer aqui para a Olha, galera. na realidade, assim, eu acho que a coisa fundamental, e isso em qualquer trabalho que você vai executar ou na tua vida pessoal, em tudo, é relacionamento, saber se relacionar. Saber né? se relacionar. Ou seja, as pessoas que sabem se relacionar, elas se destacam, né? Porque cria empatias, né? E faz com que a coisa efetivamente aconteça. Né? Então, eu posso ser um excelente técnico, mas se eu não sei me relacionar, eu ponho tudo aquilo a perder, tá certo? Ou seja, deixo de liderar uma equipe porque eu não sei me relacionar com aquela equipe. Então, eu coloco tudo a perder. Então, para mim, a coisa básica é você saber se relacionar com as pessoas. É relacionamento. Isso é fundamental. É claro que aí vem outros pontos que são fundamentais, né? Sim. Então, você ter conhecimento, né? Você ter o viés de liderança, né? Porque nem todos são líderes, né? Tem aqueles que querem ser liderados, Sim, ou seja, verdade. tem aqueles que são líderes efetivamente. Agora, tem aqueles que querem ser líderes, só que falta ou conhecimento, ou falta relacionamento, ou falta... Exatamente. Né? E aí esses caras acabam caindo. Né? Verdade. Ou seja, esse Perfeito. é o diferencial que você tem na hora que você vai liderar uma equipe. Perfeito, Gabi. Então, você buscar conhecer, né, a tua equipe, isso é relacionamento, né? Ou seja, conhecer as pessoas, conhecer tudo daquela equipe, né? Ou seja, ver o conhecimento, ver o lado humano, ver o lado, né? Todo esse ponto é importante, né? E o líder é assim, o líder tem que ser doce, mas tem que ter o seu lado amargo também, né? Ou seja, até a hora que você realmente tem que Dá uma puxada ali de orelha. De orelha, né? Olha, Ou seja, precisa melhorar nisso. Vamos voltar para o plano, né? Nós estamos saindo fora, traz a equipe de volta para Mas aí volta para plano. relacionamento, porque o como você fala isso define muito, né? Como a pessoa vai receber. Exatamente, também, né? exatamente. Por isso, hoje falam-se bastante de gestão humanizada, né? Gestão humanizada.
Se fosse de fora, a gente nunca esteve trabalhando juntos, assim, você como meu líder, mas, assim, de fora, você é um cara que fez essa gestão humanizada, que faz essa gestão humanizada. Eu daria esse título eu tento, a você, né? Às vezes o sangue húngaro que sobe na cabeça, e aí a gente, às vezes, é um pouco grosso também. Né? Então, isso daí... Mas é porque você precisa nem entregar, sempre, né, algo ali, tem algo por trás, né? Na realidade tem. E é claro que a gente tem todo... A tua vida não é um mar de rosas, né? Não. Então, você tem o aspecto da profissional, mas você tem o aspecto profissional, onde você tem a esposa, os filhos, os amigos. As coisas se misturam também, né? Acabam, né? E Verdade. acabam influenciando, uma coisa influencia na outra. Então, muitas vezes, Não você estamos traz num um dia problema de casa e descarrega no trabalho, ou vice-versa, né? Ou seja, traz um problema do trabalho e descarrega em casa. Total. Isso são coisas que acontecem, isso faz parte do ser humano, né? Sim. Ou seja, ninguém é perfeito, né? Sim. As pessoas tentam buscar a perfeição, que eu acho que é esse o caminho que a gente deve buscar, mas A melhora sempre, né? o aprendizado, né? Hoje, com 65 anos, eu digo que assim, eu continuo aprendendo, ou seja, todos os dias eu tô aprendendo, né? Exatamente. E isso daí, para mim, é uma coisa muito importante, o aprender, né? Então, em todas essas fases da minha vida profissional, eu sempre procurei aprender. Né? Ou seja, fui sempre adquirindo conhecimento, adquirindo experiência. Tenho as minhas falhas, ou seja, como todo mundo tem, né? Ou seja, tenho aspectos ruins que eu tento trabalhar e muitas vezes não consigo. Aí é o autodesenvolvimento, Exatamente. né, Gabi? Mas o aprendizado, ele é constante, né? Isso aconteceu, e foi uma coisa que foi muito legal na minha vida, né? Foi ter saído da Sul-América depois de 25 anos de Sul-América. 25 anos? Porque foram 4 anos, daí a IOSP foi comprada, no total deu 25 anos de... Não, foram até mais, mas, bom, deixa 25. Foi uma carreira dentro da Sul-América que foi maravilhosa, né? Sim. E aí teve mudanças de gestão de novo. Aquilo e aí, normal, né? a minha saída foi muito legal, ou seja, foi uma saída que eu diria assim, foi bonita, né? Ou seja, o fato de ter... Aquela que a gente fala que é pelas portas da frente, Exatamente. né, Gabi? Saber sair, Exatamente. né? Então, em algum momento nessa transição, nessas mudanças, você pensava assim, olha, cansei do mercado de seguros? Vou fazer outra coisa? Você pensou? Não? Então, bichinho dos seguros te picou mesmo. Não, isso não teve jeito. Isso não? Não teve jeito. Na realidade, assim, o que a gente sempre sonha é ganhar na Mega Sena e daí não dá, né? Mas aí se você não joga, não ganha. Bom, tem esse aspecto. Tem esse você está pequeno jogando? Detalhe, né? Vamos continuar jogando. Vamos vender seguro. Então, você acaba ficando no seguro, né? Sim. Bom, mas, na realidade, assim, ou seja, a minha saída foi muito legal, porque houve uma transição de gestão. Sim. E aí o vice-presidente comercial chegou para mim, Gabriel, eu estou com outros planos aí para o Sul, e aí eu estou vendo aqui onde que eu vou te colocar, se eu vou te colocar no Rio de Janeiro, se eu vou te mandar para o Nordeste. Eu falei, calma. Eu acho que, assim, eu não quero mais viajar, não quero ir mais para lugar nenhum. Eu quero ficar voltar para São Paulo, porque a família estava toda aqui. Sim. Minha mãe, irmãos da Eren também, enfim, todo mundo aqui. Não, vamos voltar para São Paulo, quero voltar para São Paulo. Mas São Paulo para mim está complicado. Não, cara, assim, uma boa, né? Ou seja, se der para eu ficar aqui, tudo bem. Se não der, tudo bem. Aí ele falou, Gabriel, não vai dar. Então, tá bom, então não vai dar. Encerramos aqui a nossa parceria aqui de trabalho. E aí ele falou assim, não, legal. Daí eu falei assim, olha, também eu não quero prejudicar quem vai ficar no meu lugar. Se você quiser, eu posso ficar mais 3 meses dentro da Sul-América fazendo esse trabalho de transição, onde a gente viaja o Sul todo, eu apresento toda a galera e não sei mais o quê. Que bacana. Você viu porque ele é um príncipe? Gabriel, maravilha, vamos fazer. E foi isso que aconteceu.
Então, em setembro de 2010, eu saí da Sul América. Eu comecei em 81 na Sul América, dezembro de 81, saí em setembro de 2010. E aí, quando eu saí, foi mais ou menos assim. Eu estava... A pessoa que veio para o meu lugar foi o Gilson, não sei se você conhece, mas o Gilson... o nome dele também é bem estranho, que nem o meu sobrenome. Mas o Gilson, ele conhecia o Marcelino, né? E aí o Marcelino estava procurando um diretor comercial para administrar o Sul. Na Berkeley. Na Berkeley. E aí o Gilson comentou com o Marcelino, mas eu conheci o Marcelino da época de Sul América, que nós trabalhamos juntos na Sul América lá em 81, 82. A gente já trabalhava, ele na área comercial e eu na área técnica, né? Jogava futebol juntos, ou seja, era bem divertido. E daí o Marcelino me ligou, pô, Gabriel, tô sabendo que você está saindo da Sul América. Eu falei, tô, pô, vamos conversar. E aí eu vim para São Paulo, estava lá em Porto Alegre, vim para São Paulo e ficamos conversando assim uma tarde inteira. Marcelino é uma pessoa maravilhosa, né? Um cara Inclusive, a gente gostaria de tê-lo aqui também, para ele dividir a história dele, viu? Olha, é fantástico. História boa. Mas aí né? se prepara, porque vai ser pelo menos 3 horas. 3 horas? Tá de bom, conversa. a gente deixa fechada aqui a agenda. Mas o que acabou acontecendo que no dia 2 de janeiro de 2011 eu comecei na Berkeley como diretor comercial responsável pela região sul, mas ficando em São Paulo. Morava aqui. Morava em São Paulo. Então, na época, a Berkeley tinha recém aberto a filial de Curitiba. E eu quero falar como eu te conheci, que foi nesse momento. Aí nós abrimos, criamos um escritório, porque estava meio home office, assim, daí abrimos um escritório físico em Curitiba e, em seguida, abrimos um escritório em Porto Alegre. Eu te conheci, Gabi, não sei se você se lembra, eu estava lá no Rio de Janeiro, na filial Rio de Janeiro, estava estruturando lá a filial Rio de Janeiro, e aí falaram para mim assim, olha, você vai receber aí uma pessoa muito importante da Berkeley, o nome dele é Gabriel Presens, que eu não sabia nem falar o nome dele, eu toda ali novata ainda, a filial tinha passado por uma reestruturação. Aí, tá bom, vai chegar o Gabriel. Chegou o Gabriel lá na sala. Ele, com todo respeito à minha amiga Erin, que também é minha amiga, ele parou o escritório. As meninas... Gente, quem é o Gabriel? Olha o Gabriel, porque ele é um príncipe. Quando eu falo, ele é gentil. Ele foi lá, ele cumprimentou todo mundo. Então, assim, quando eu falo de humano, é por isso, porque você é gentil com todo mundo. Então, você foi super acolhedor. Aí, fiquei encantada. Falei, ai, gente, ele vai me salvar lá na Berkeley. Ele vai me salvar lá. Então, assim, foi aí que eu te conheci. Você chegou lá também me ajudando bastante, ajudando a filial. A gente tinha muitos problemas lá que tinha que melhorar. Então, ali a gente se ajudou também, né, Gabi? Que aí a gente começou a produzir as coisas lá, o Rio ainda estava engatinhando. Então, foi assim que eu te conheci. Eu olhei ele com esses olhos dele azul. Ai, fez um sucesso. Fez um sucesso lá com as meninas. Mas foi assim. É verdade. Foi assim. É verdade. Foi assim, através do José Carlos. Através do José Carlos na época. Foi. Então, lá na Berkeley, daí... Aí você ficou quanto tempo na Berkeley? Na Berkeley, eu fiquei até 2017. 2017. E aí também foi, para mim, um grande aprendizado, né? Porque a Berkeley, naquela oportunidade, ele tinha a operação do Garantia, que era muito forte, Sim. risco de engenharia, o transportes. Né? Sim. Então, eu conhecia bem o risco de engenharia, o transportes de garantia, eu não conhecia nada. Foi na Berkeley que você estreou. E aí, na Berkeley, eu aprendi que eles efetivamente... são especialistas em garantia. E aí você veja que a gente Então, está sempre aprendendo, né? Você foi aprender mais alguma coisa. Na Berkeley foi um grande aprendizado. O seguro-garantia, para mim, foi um divisor, né? Um divisor de águas, carreira, ou seja, foi né? uma coisa assim fantástica. A minha saída da Berkeley também foi uma saída
muito boa, muito gostosa, ou seja, foi da mesma forma que foi da Sul América aconteceu. Eu tive a oportunidade de conversar, entrevistar o meu sucessor dentro. Foi uma decisão dos dois lados, né, da minha saída. Foi assim super, super legal. E aí eu resolvi montar uma consultoria em seguros, né? Ou seja, uma operação voltada para com um olhar mais consultivo, né, Gabi? Consultivo, visando tanto corretor de seguros como seguradoras, né? Ou seja, desenvolvendo trabalhos nesses dois segmentos. E aí a coisa foi andando, foi muito complicada. Todo o começo é muito complicado, né? Infelizmente veio a pandemia, que daí eu tive que fechar o escritório, né? Entregar o escritório, ficar home office praticamente sozinho, né? Ou seja, fazendo algumas parcerias com a Futura União, que a gente teve lá dentro, com assessoria. Com marcas. Outra pessoa maravilhosa, né? Ou seja, um cara assim, cara fantástico, divertido. Também cheio de história para contar. O Marcos também é bom, né? Tem gente boa. Nossa, muito, muito legal também. Mas, enfim, aí em 2020, eu sei, com esse negócio de pandemia, a gente perde Fica um pouco perdido. Perde o tempo, né? Em que momento começou, acabou, a gente, né? Fica meio... acho que... Na realidade foi, no final de 2020, o Marcelino, ou seja, o Marcelino já estava como conselheiro dentro da Berkeley a partir de, acho que 2018, não, 2000... Tá, de novo, eu estou perdido. Acho que 2018 ou 2019 ele deixou de ser o CEO e passou a ser conselheiro da Berkeley. E no final de 2020 ele resolveu seguir o caminho dele, ou seja, partir para a carreira solo e falou, bom, Berkeley, obrigado, tal. Também saiu super bem, numa boa. E logo em janeiro de 2021 ele me chamou e falou, Gabriel, estou aqui livre, quero conversar contigo, vamos conversar. Aí, vamos conversar. O Marcelino, sempre uma pessoa que a gente sempre se deu super bem, um professor para mim, ele sempre foi um professor, né? Continua sendo um professor. E virou um grande amigo seu, né, Gabi? Porque do mercado a um grande amigo, Exatamente. Né? E aí, bom, o que nós vamos fazer? Eu preciso fazer alguma coisa. Eu falei, Marcelino, estou aqui com a consultoria e tal. Não. Vamos pensar em alguma outra coisa. E a gente, na época, já que eu estava na Berkeley, a gente já vinha falando de alguns projetos, né, de eventualmente montar um projeto diferente, alguma coisa diferente. Aí ele falou assim, olha, uma coisa que tá começando muito forte aqui no Brasil são as MDAs, né? As MDAs são agências de subscrição, tradução... Dá detalhes, porque talvez as pessoas ainda não conheçam. Na realidade é o seguinte, a MDA ela surgiu depois do atentado das Torres Gêmeas, onde o mercado segurador, de uma forma segurador e ressegurador, levou um baque muito grande, né? Muito forte, ou seja, tanto em termos de indenizações materiais como pessoais, né? Ou seja, a coisa foi assim, muito forte. Houve uma dispensa muito grande por parte desse mercado de funcionários, né? E aí um grupo de técnicos falou assim, a gente pode montar uma empresa aqui que preste serviço para resseguradores ou para seguradoras, porque esse pessoal também está começando a crescer e está sem mão de obra, né? Sim. Então começou-se a criar uma MGU, que na realidade é uma agência de subscrição. É um terceirizar ali o trabalho. Trabalho terceirizado. E aí, disso daí, ou seja, o que acabou acontecendo, que esse grupo de subscritores que prestavam serviços começaram a falar assim, mas espera aí,
eu também poderia prestar serviço não só para a resseguradora, mas para a seguradora também, mas também poderia desenvolver um projeto que é onde eu vou atrás do contrato de resseguro, eu subscrevo e Vou entregar tudo vou entregar prontinho. tudo pronto para a seguradora. Né? E aí criou-se a MGA. Né? Então, a MGA nada mais é que um prestador de serviços, Sim. tá certo? Que junta-se um grupo de técnicos, cria-se uma política para um determinado produto, né? Sim. Apresenta-se essa política para o ressegurador, para um grupo de resseguradoras, fecha-se um contrato de resseguro, vem para uma seguradora e fala, olha, eu tenho esse produto, tenho essa política, tenho esse contrato de resseguro, você não opera nesse produto, você quer ser meu parceiro e operar nesse produto? A seguradora, opa, tem interesse. E aí a seguradora, o que ela faz? Ela simplesmente faz o back-office da operação. E aí, quando eu falo back-office, não é a parte técnica, né? É mais a parte operacional mesmo. Então, ela emite a pólice. Coloca a marca dela ali. Coloca a marca dela, emite a pólice, emite o boleto, E manda faz a cobrança, paga o corretor de seguros, paga o ressegurador, apresenta toda a documentação para a SUSEP, ou seja, é uma operação legal, aonde essa entidade MGA, que passa a ser um prestador de serviço especificamente, aonde ele faz no caso do garantia, faz análise de crédito, faz a subscrição e emite a minuta, emite a pólice e pronto, você entendeu? E isso é algo novo, né, Gabi, aqui no Então, Brasil. no Brasil, a primeira MGA foi a Asas Insurance. Né? Foi a primeira. Foi a primeira, que agora esse ano completa 8 anos. Uau. Hoje tem mais ou menos umas 10 MGAs já aqui no Brasil, que voltadas para vários segmentos. Né? Tem segmento garantia. Sim. A Asas Insurance, ela opera muito forte. Ela começou com o seguro aeronáutico, né? Na realidade com o resseguro aeronáutico, né? Prestando serviço de subscrição para um ressegurador, e depois ampliou a sua operação para uma MGA propriamente dita no seguro aeronáutico. Hoje é aeronáutico, patrimonial, RD Equipamentos, e E&O de E&O. Vai crescendo, né? Fala vai um crescendo. pouquinho da estrutura da Asas, Gabi. Tá lá você, tá o Marcelino, Então, porque são pessoas com muito currículo do mercado, né? Então, gente isso boa. é outra coisa que é a característica da MGA. Né? A MGA ela é formada por profissionais especialistas naquele segmento. Né? Então, por exemplo, quando... eu vou contar um pouco a história da Asas Insurance, né? Só para você daí contextualizar a Asas Garantias, onde é que ela aparece. Né? A Asas Insurance ela começou com o seguro aeronáutico por conta da expertise do Marcelo Assunção em relação ao seguro aeronáutico. Né? E aí ele montou uma equipe de especialistas neste segmento. A coisa foi crescendo. E ele foi tomando gosto por essa operação de MGA. Ele falou assim, eu posso abrir outros produtos. E começou com o produto patrimonial, né? Trouxe o Djalma. Djalma Barros. Já tive a honra de trabalhar com ele. Que também montou essa operação. Enfim, essa operação foi crescendo, entrou no RD Equipamentos, entrou no E&O de E&O, enfim... E são, dentro desses segmentos, são todos especialistas, tá certo? Ou seja, são pessoas especializadas. Sem contar que também a Asas Insurance tem a área de resseguro, ou seja, ela é um ressegurador também, tá certo? Tem um braço de resseguro. Tem um braço de resseguro também. Bom, E faltava o garantia, né, na Asas. Então, na realidade, faltava assim, ali. aí voltando para a conversa com o Marcelino, né? O Marcelino, vamos montar uma MGA, o que você acha? Legal.
E aí criamos a nossa empresa, que é a agência SP, consultoria e serviços em seguros e resseguros, tal, para trabalhar no seguro garantia. E desenhei junto com o Marcelino, desenhamos um BP, um business plan e tal, começamos a ver que estrutura que precisa, como é que a gente precisa iniciar a operação, o que a gente precisa. Só que nesse meio tempo o Marcelino foi almoçar com o Marcelo Assunção. Eles se conhecem de mercado e tal. O Marcelo Assunção ficou sabendo que o Marcelino tinha saído da Berkeley e convidou o Marcelino para um almoço. O almoço começou mais ou menos meio-dia e terminou 9 horas da noite. Nossa! Depois de 7 ou 8 garrafas de vinho, aonde o Marcelino contou o nosso projeto, o Marcelo Assunção contou o que é a Asas Insurance, e aí, casou os objetivos. Precisamos criar a Asas Garantias, né? Então, a Asas Garantias é uma empresa ligada à Asas Insurance, né? Onde os sócios são a agência SP e a Asas Insurance, criou-se a Asas Garantias. E iniciamos o projeto em 2021, iniciamos o projeto. E fomos contratando pessoas, né? Ontem veio mais um analista de crédito. Que bacana. Hoje nós temos 3 subscritores e 3 nós trabalhamos com a Asas, tá? Né? Nós trabalhamos com a Asas. Você pode falar um pouquinho em números o quanto a Asas já produziu? Em prêmios? Então, na realidade, só para você ter uma ideia, o ano passado a Asas, o Asas Group, né? A Asas Group fechou com algo em torno de 180 milhões de prêmio. Parabéns. A nossa meta para esse ano é superar os 200 milhões. Né? E realmente, graças a Deus, esses 4 primeiros meses aí a gente está indo muito bem. Que bom. Né? E a Asas Garantias, o ano passado, a gente desenvolveu a nossa política tanto de crédito como de subscrição. Fomos ao mercado ressegurador, fechamos um contrato com resseguradores de primeira linha, né? Muito importante. Isso é um contrato que, para um início, é um contrato muito bom. A nossa operação tem a parceria da American Life, companhia de seguros, uma companhia que está há mais de 30 anos aí no mercado brasileiro, com profissionais fantásticos também, ou seja, um pessoal muito, muito legal, ou seja, com conhecimento muito grande. E é uma parceria que a gente entende de muito sucesso, né? Com certeza. Sem dúvida. Só acho que é importante a gente falar que vocês conseguem apoiar, por exemplo, imagina um corretor que tem ali clientes dentro do portfólio que poderiam operar com garantia, aquele corretor não tem tanta ela não entende muito de garantia, né? Não sabe quais os caminhos de seguradora, né? Mas ele quer trabalhar com garantia. Vocês conseguem dar esse apoio para esse corretor. Sim. Né, Gabi? Sim. Por todo o conhecimento que vocês têm, né? Vocês conseguem dar os caminhos, né? Acho que facilitar para esse corretor, né? Uma coisa que é importante, né? Que a concepção da nossa MGA, né? Ela está baseada muito forte no apoio ao corretor de seguros, né? Isso daí foi uma das coisas que assim, foi a primeira coisa que a gente definiu junto com o Marcelino, nós temos que apoiar o corretor de seguros. Perfeito. O que a gente vê hoje no mercado do seguro garantia, e aí de uma forma geral, né? Cada vez mais o corretor de seguros ele está sendo obrigado a se relacionar com a seguradora através de ferramentas. Perfeito. Verdade. Certo? Tecnologia, né? Tecnologia, ou seja, o digital cada vez mais forte, o relacionamento pessoal cada vez mais distante. Sim. Né? Perfeito. Cada vez mais o comercial sem poder de decisão.
né? Ou Acho seja, que assim, as seguradoras também estão reduzindo os quadros, né, de Sim. funcionários. Falamos né, disso também. ontem, inclusive. Né? E uma das coisas que a gente percebe, assim, o corretor, obrigatoriamente, quando ele tem que manter contato com a seguradora, ele tem que conversar com o comercial, Perfeito. tá certo? Porque a área técnica está totalmente blindada, Sim. né? Isso mesmo. E aquele comercial, geralmente, não vou dizer que são todos, mas a grande maioria desconhece os produtos que ele vende, né? Ou seja, ele não sabe, Exatamente. né, Acontece o que efetivamente ele está vendendo, né? Ou seja, ele sabe, eu vendo seguro garantia, sabe o que é segurado, o que é tomador, sabe o que é limite de crédito, coisas desse tipo, mas ele não sabe, por exemplo, que o que norteia uma análise de crédito, né? Como que chegou naquela taxa? Quais são os pontos cliente, básicos né? que você tem que analisar num balanço ou coisa desse tipo? Por né? isso a gente fala muito que o comercial de garantia, ele é um comercial técnico também. É importante ele ser também, né, Gabi? Exatamente. Para que ele saiba vender melhor o seguro garantido. Exatamente. O que eu percebo é que acabou a história de você começar e te entregarem vários manuais e você, de fato, estudar, que foi o que aconteceu com você, foi o que aconteceu comigo lá atrás. O que eu vejo muito hoje é a seguradora fazer as contratações e deixar a pessoa 2 dias lendo aqueles textos na intranet, talvez, Faz ali superficial, uma imersão, uma imersão muito superficial e vai para a rua, vai atender o corretor. Então, ficam 2 pessoas que não entendem muito do produto a fundo. E aí a dificuldade de chegar na área técnica e de você tentar explicar um risco é muito grande. A gente sente essa dificuldade, né? A gente passa muito por isso. Então, às vezes, não falando de todos, né, comerciais que nos atendem, mas existem alguns que, de fato, não conhecem o produto e que, quando a gente chega até a área técnica e explica o risco da maneira que tem que ser explicado, a gente consegue uma aceitação. Exatamente. Né? E aí, para o corretor pequeno, muitas vezes, muito difícil. ele desiste de vender um produto, né? Ele fala assim, eu não vou vender garantia. Não vou pela vender. dificuldade, eu não vou me expor. Não vou vender transporte. Porque, de repente, ele já atende aquele cliente no saúde, né? Sim. Mas ele fala, eu não vou vender garantia, porque Eu não a garantia vou é difícil. correr o risco de perder minha apólice de saúde de vida para ofertar para ele um transporte, para ofertar uma garantia, para ofertar um seguro para a frota dele de equipamentos ou para o cultivo. Enfim, deixa de vender por isso, por não ter o suporte da seguradora e por ter medo de fato, estudar. E aí entra asas, né? É aí que entra a asas. Então, aí o que a gente definiu, ou seja, aqui é assim, ou seja, hoje a nossa apresentação da Asas Garantias, não só da Asas Garantias, mas da Asas Group. De um modo geral, né? Ou seja, a gente coloca, né, um breve histórico nosso, mas obrigatoriamente em todas as nossas apresentações são listados os nomes, e-mail, telefone e celular, Isso é ótimo. tanto do diretor comercial, gerente de crédito, Isso é gerente fundamental. de subscrição e o dos subscritores e dos analistas de crédito. Está todo mundo ali listado. A qualquer momento o corretor pode ir lá e ligar para qualquer um deles. Isso é fundamental. Faz diferença. Faz. É saber com quem falar. Exatamente. Saber o caminho, né? Exatamente. E aí, ou seja, por exemplo, na área comercial, ou seja, nós contratamos a Virgínia Manso, Conhecemos. né, que é uma especialista, uma comercial especialista no seguro garantia. Então, é uma pessoa que, por exemplo, recebe uma demanda do corretor ali, ela já olha e fala, esse daqui não dá para aceitar porque sabe o que fazer, não é uma garantia tradicional, né? É puramente financeira. Isso. Então, já liga para o corretor e já avisa. Já explica, né? Não faz o cara perder tempo também com o perde cliente. tempo, exatamente. Né? Então, a gente já faz um pré-filtro, né? Maravilhoso. Na própria área comercial, a gente já consegue fazer e também dá o apoio ao corretor. Por exemplo, olha, acontece de corretor que não sabe como chegar falar no com o cliente. garantia, né? Ou seja, a gente vai lá e acompanha o corretor e faz todo um trabalho. Quem está na equipe? A Virgínia, tá a Verônica? Não, a Verônica ela saiu. Ela não está. Então, nós temos a Silvia Lopes, que é na área de crédito,
a Adriana na área de crédito, e daí temos um prestador na área de crédito. Tá. Tá? E tem a Lilian, que é o suporte para a área de crédito, que é Bastante justamente que faz toda a parte de subir os dados para o sistema e tudo mais. Uhum. Aí, na área de subscrição, nós temos a Valdirene, que fica no Valdirene, Rio de conheço. Janeiro. Tem a Fernanda Klaus, que fica em Curitiba. Tá. Né, você viu que nós somos internacionais. Né? Tá nacional, total. Nós contratamos agora a Daniele também, que era da UIS. Daniele. Cuida bem conhece muito do Minha Casa Do Minha Casa Minha Vida, subscrição. E estamos buscando outros profissionais. Está crescendo, Tá né? crescendo. A meta é grande, né? Para esse a ano, né? meta Você me é. tinha me falado, a meta é Nós grande. temos uma meta desafiadora, né? E Mas nada impossível, né, Nada Gabi? impossível. Fazendo um bom trabalho, Com certeza. com os profissionais certos, como vocês estão buscando no mercado, eu acho que isso é o mais importante, né? uma coisa que é muito legal, isso daí é uma coisa que é muito importante colocar, né? Ou seja, que é o relacionamento, como eu falei para vocês, né? A Asas Group, como eu digo, né? Porque nós temos aí já Sim. uma operação bem consistente, né? Ela tem seus problemas, como qualquer empresa tem, mas uma coisa que se preza muito dentro da Asas é o relacionamento pessoal. Né? Perfeito. Então, nós temos uma equipe, que eu diria para vocês, assim, muito unida, né? E aí, começando pelos cabeças, né? Com Marcelo Assunção, com Marcelino, com o DJ, com a Carolina, com o Guilhermo, comigo, enfim. Pessoas que realmente buscam trazer a união da equipe. Tem o mesmo objetivo. Ter o mesmo objetivo. Então, é uma equipe assim que chega num final de tarde, gente, vamos sair para beber. Maravilhoso. Né? Ou seja, Isso faz toda a diferença para a entrega, né, Gabi? Ou então, compramos lá uma dúzia de cerveja Vamos tomar todo vamos mundo tomar aqui. todo mundo junto. Né? Então, Muito legal. já fizemos feijoada dentro do escritório, né? Ou seja, coisas que... Gente, acho que a gente vai querer trabalhar nesse cara aí também, viu? Meu Deus. Eu diria para você, assim, que é um ambiente muito gostoso. Isso faz de diferença, trabalhar, né, O clima Gabi? do escritório é muito bom. A gente já teve Acho uma que reunião lá a com gente vocês vai uma chegando vez. num momento da vida profissional que a gente vai buscando, além do dinheiro, que é importante, né? A paz. Um lugar onde você trabalhe em paz, né? Exatamente. Trabalho em harmonia, né? Isso, um Exatamente. trabalho em harmonia, onde você vê as pessoas querendo crescer, as pessoas querendo fazer a Juntas. diferença, né? Não tem aquele negócio, um querendo passar por cima do outro, enfim, né? Um trabalho em conjunto mesmo, né? E é assim que a gente consegue enxergar asas, né? É verdade. Que história! Que história incrível, que história incrível. Ainda espero que tenha muito mais história Acho que a pra gente pode, frente, assim, né? daqui um ano a gente volta aqui e o Gabi fala, olha, a gente emitiu 500 milhões. Ultrapassamos em a meta. garantia. Dobramos a meta. Gabi, assim, para a gente finalizar aqui, a gente fala sempre que a gente gostaria de deixar uma mensagem. Como a gente vai estar eternizando, tem os netinhos aí que depois vão assistir. Olha lá, meu vô deu uma entrevista para as meninas do Pode Falar Aí. O que você gostaria de deixar de mensagem? Ou para essa nova geração, ou para quem hoje está no mercado de seguros. Coisas que fale um pouco sobre você. O que você gostaria de deixar de mensagem? Olha, eu acho que tem algumas coisas que, para mim, sempre foram muito importantes, né? Esse lado humano que você comentou, isso para mim sempre foi uma coisa muito importante, que eu acho que é fundamental para o relacionamento. E relacionamento é uma coisa fundamental no nosso dia a dia, ou seja, em tudo é fundamental. Então, buscar se relacionar com as pessoas, isso é uma coisa muito importante. E uma coisa que é muito importante, eu sou extremamente tímido, tá? Não, Ou seja, não fala isso. Eu trabalhei muito forte isso, principalmente por ser um comercial, você tem que tirar, né? Então, eu sou um cara assim mais fechado, mais reservado, né? Eu sou mais quieto e eu tive que melhorar isso, se desenvolver, né? Desenvolver isso. Então, relacionamento é fundamental. Isso é uma coisa que é fundamental. E o lado humano né? Ou seja, o lado humano é fundamental também. Perfeito. Agora,
o trabalho e o conhecimento, isso coisas você vai adquirindo, né? Ou seja, você vai pegando com o tempo, essas coisas você vai aprendendo. Quer queira, quer não, você está sempre aprendendo, né? Perfeito. O que eu vejo hoje, nos profissionais de hoje, é um problema muito sério, que é o imediatismo, né? Ou seja, as pessoas querem ganhar muito, querem crescer ganhar rápido. muito e rápido. Resultado Ou seja, imediato. E por conta disso, perdem muitas oportunidades. Perfeito. Né? Então, muitas vezes você entra numa empresa e você fica um ano porque você já quer ir para um outro lugar, porque vai ganhar mais, né? Só que você esquece que, eventualmente, naquela empresa, você poderia adquirir um conhecimento maior e, dali 3 anos, sair com conhecimento muito maior e ganhar muito mais ainda. Sim. Né? Então, hoje, os profissionais, né, você vê a minha história, por exemplo, eu trabalhei 4 anos na Sul-América, depois foram quase 10 anos na Berkeley, que foi comprada pela Sul-América, e daí eu trabalhei mais 15 anos na Sul-América. Foi uma construção, né, Gabi? Foi uma construção Sim. E que, graças a Deus, assim, me deu... Hoje eu tenho uma vida muito boa, ou seja, tenho... E foi o mercado de seguros, né, Gabi? Foi o mercado de seguros, né, que me propiciou isso. Né? Sim. Então, eu só posso agradecer. E por isso que eu falei, pensar em sair de seguro? Não. Ou seja, não, porque ainda tem muita oportunidade. Com certeza, A gente tem muitas oportunidades. Então, a mensagem que eu deixo é isso. Procure se relacionar, seja humano, né? Aprenda muito, isso daí é fundamental, sempre esteja aberto e tenha calma, né? Ou seja, não se precipite, ou seja, analise bem os seus próximos passos, ou seja, não queira dar um passo maior do que a tua perna, porque você vai cair. Perfeito. Né? Perfeito. Serviu para mim. Serviu para mim. Eu só tenho mais um conselho para dar. Então, nunca acredite no prazo que o cara da TI vai te dar. Isso Esse é o melhor. É o melhor de todos. Não vai acontecer. Não vai. Aquele prazo não vai acontecer. Maravilhoso. Fechamento perfeito, Gabi. Gabi, muito obrigada. Eu que agradeço a mais vocês. uma vez. Vocês são maravilhosos. Nossa, olha assim, Gabriel, muito obrigada mesmo. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Isso, essa é a nossa ideia. Gente. A ideia é essa, que as pessoas escutem, né? E tentem melhorar, né? Tire um pouquinho, né, de cada convidado, assim, da história de vida, que né? Se inspire em você, né? Fala assim, olha, você tá vendo, gente, vai me servir para que eu cresça aqui também nesse mercado que, de repente, a pessoa está no momento ainda no mercado de seguros. E para quem está escutando, né, corretor... Olha aí, as procurem dicas, asas. né? Procurem asas. Precisando de ajuda, Precisando né? Pra de crescer, ajuda, exatamente. Procurem asas. Não esqueçam de seguir as redes sociais. Isso. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações. Se eu não falar isso, meu diretor me mata. Que linda, ela já tá aprendendo. Enfim, eu já estou aprendendo. E a gente vai colocar as redes sociais do Gabriel, da Asas, para todo mundo seguir. Legal. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Parabéns.